Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes na sala Luiz Roberto Claudino da Silva, aqui na Prefeitura de Osasco, e a nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, atendendo ao disposto no edital de convocação número 55 de 2018 e a lei número 1809 de 1985, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia a nobre vereadora, segunda secretária da Câmara Municipal de Osasco, doutora Régia. Convidamos para secretariar dos trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Tinha de Ferreira. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. O senhor Daniel Matias, vereador e presidente da Comissão de Políticas Afirmativas e Igualdade Racial. Senhor Bruno Pimentel, presidente do Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial. Pai Cláudio, União Regional Bandista. Senhor Salomão Júnior, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Osasco. Professora Deise Mara Ramos da Silva. E senhora Simone de Carvalho, coordenadora de políticas para mulheres, pessoas com deficiência, promoção da igualdade racial e diversidade sexual. Dando sequência à composição da mesa diretora, convidamos as seguintes autoridades e personalidades. Senhora Sônia Rainho, vereadora da 9ª e 11ª Legislatura, ex-gestora da Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual durante 6 anos. Senhor Jorge Luiz Oliveira, assessor parlamentar, representando a deputada estadual Leci Brandão. Senhor Jorge Poio, secretário adjunto de governo. Senhora Vera Lúcia Lopes, secretária-geral do COMPIR e articuladora nacional pastoral afro-brasileira. Senhora Marilena Lima, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da SAS da Prefeitura de Osasco. Senhor Gilberto dos Santos Cunha, ex-conselheiro tutelar de Osasco e membros do SEDECA. Senhor Josué Ferreira Rosário, presidente da Federação Ogum Marinhos de Carapicuíba. Senhor Dario Nimerlin, artista plástico e presidente do Rotary Clube Grancha Viana e Maçonaria de São Paulo. Dofono de Xangô Wellington Araújo Chagas, vice-presidente da União dos Povos Tradicionais de Osasco e região Uniptor. Senhora Carmen Guedes, responsável técnica pelo consultório na rua. Deise Monteiro, representando a Frente Favela Brasil. E o senhor Guigo Ribeiro, músico, ator e escritor. A partir deste momento, deixemos os aplausos para o final das apresentações. Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença do senhor Evaristo dos Santos Pinto, diretor de Políticas Públicas da Associação de Anemia Falciforme de São Paulo. Senhor João André Ferreira, ex-presidente do Núcleo da Comunidade Negra de Osasco. Senhorita Maíra Alves, representando o vereador Toniolo. Senhor Pandolfi Veloso, representando a Defesa Civil de Osasco, e a todos os nossos convidados, façamos uma saudação a todos.
Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos a senhora presidente neste ato, vereadora doutora Régia. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional Ritmos Brasileiros, o hino da negritude e, em seguida, o hino oficial do município de Osasco. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fugidos no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar o passo forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vivo de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, cura só Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lava luz negras estrelado, tiro verde ouro dessa flama, paz no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clama forte, terás o vento e não morde a luta, ninguém te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és o Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Sob o céu cor-de-mil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. Tempos faz o hoje feliz florescer, é Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação, o movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração, o movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha
amarraram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco brilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Solicito ao senhor secretário, vereador Tinha de Ferreira, que proceda à leitura do edital de convocação número 55 de 2018, da lei número 1809 de 1985 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos. Edital de convocação 55/2018, Dr. Alessandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das contribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecer à sessão solene em comemoração o Dia da Consciência Negra, realizar-se no dia 23 de novembro de 2018, às 19 horas, na Sala Luiz Roberto Cláudio da Silva, Sala Osasco, situado à Rua Demitri, Vila Campesina, Osasco, por solicitação da vereadora doutora Régia. Publica-se, cientifique-se, a Câmara Municipal de Osasco, 20 de novembro de 2018. Doutor Alessandro Lindoso, presidente. Lei Municipal 1809 de 1985, institui em Osasco a Semana Cultura Negra, a realizar-se no mês de novembro, nos dias 18 e 25. Humberto Carlos Parro, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituída na cidade de Osasco a Semana da Cultura Negra, a realizar-se anualmente de 18 a 25 de novembro. Artigo 2. Durante a Semana da Cultura Negra, instituída por esta lei, a Prefeitura promoverá o simpósio, palestras, conferências sobre os temas culturais, artístico e a festa típica alusivas ao tema. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4. Revoca-se a disposição em contrário. Osasco, 11 de abril de 1985, Humberto Carlos Parro, prefeito municipal de Osasco. Ofício 355/2018, ao doutor Alessandro Márcio Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, conforme o edital 55/2018, recebi em meu gabinete
convocando para comparecer à sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, às 19 horas, de autoria da nobre vereadora doutora Régia, na sala Luiz Roberto Cláudio Silva. Informo que, por motivos de compromisso agendado anteriormente, infelizmente, não poderei comparecer, mas gostaria de deixar, em breve expoente, do movimento simbolista, filho de escravos, alforreados e mortos, prematuramente, aos 36 anos, em 1898, vítima da tuberculose, da pobreza e principalmente do racismo e da incompreensão. Ninguém sentiu-se o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi o negro e duro, atravessaste no silêncio escuro, a vida pressa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-se mais simples e mais puro. Ninguém te viu, os sentimentos inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui, os passos sei que a cruz infernal prendeu-te aos braços e ao teu suspiro, como foi profundo. Cordiosamente, Alexandro Sá, vereador. Vereadora Régia, aqui presente, a vereadora Régia, ofício do nosso nobre vereador Pelé da Câmara, em virtude de compromisso anteriormente assumido, infelizmente não poderia estar presente em vossa solenidade. Parabenizo a autora da propositura, a nobre vereadora doutora Régia, pela sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, na sala Luiz Roberto Claudino, não é o Cláudio? Claudino. Ele está arriscado aqui, Claudino da Silva. Sala Osasco, nesta data, desejo sucesso ao evento e deixo o meu abraço a todos os envolvidos nessa solenidade. Atenciosamente, Paulo César Dias Reis, Pelé da Câmara, vereador. Um e-mail, uma correspondência recebida da Elisa Lucas Rodrigues, secretária executiva adjunta de Direitos Humanos da Cidadania de São Paulo. Vimos pelo presente parabenizar a Câmara Municipal de Osasco para a celebração do Dia da Consciência Negra, hoje às 19 horas, e aproveitamos a oportunidade para parabenizar o Conselho da Comunidade Negra de Osasco, na pessoa do presidente Bruno Pimentel. Elisa Lucas Rodrigues, secretária executiva adjunta de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Ivanilde Moreira, diretora municipal da Educação. Doutor Alessandro Lindoso, presidente da Câmara Municipal, prezado senhor, venho por meio desse agradecer tão honroso convite para participação da sessão solene em essa Casa de Leis, promoverá no próximo dia 23, em referência ao Dia da Consciência Negra, em que peço a relevância social do evento. Lamento informar que terei que declinar do comparecimento ao referido, pois, na mesma data, estaremos envolvidos com a realização do segundo Fórum da Igualdade Racial em nossa cidade. Evento esse que já faz parte de nosso calendário anual. Desejo sucesso aos participantes e parabenizo a iniciativa da vereadora doutora Régia pela propositura e coloco-me à disposição dos senhores e senhoras para as novas demandas. Em tempo, aproveito a oportunidade para convidar a Vossa Senhoria e a todos os envolvidos para acompanharem a programação da nossa atividade pelo site da Prefeitura e de nosso município, e bem como participarem das nossas palestras. Sem mais, para o momento, o despejo-me estima consideração atenciosamente Ivanilde Moreira, diretora municipal de Educação. Sandra Batista da Silva,
presidente. Assunto de sessão solene, a presidente da Câmara Municipal, doutor Lindoso, recebi imensa satisfação o convite para a sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a ser realizado no dia 23/11/2018. No entanto, infelizmente, não poderei me fazer presente, o mesmo pois, nesta data, às 18 horas, estarei celebrando o Dia da Consciência Negra em Caçapava. Dessa forma, agradeço a gentileza do convite e desejo expressivo sucesso à realização do evento, aproveitando o ensejo para renovar os votos em mais elevada estima e consideração. Sandra Batista da Silva. Presidente do Conselho Municipal Participação, Desenvolvimento da Comunidade Negra de Caçapava. Só essas correspondências, presidente. Obrigado. Obrigado, senhor secretário. Eu queria convidar o senhor Baba Odese e a esposa Bárbara Jafurama, coordenador de política dos povos tradicionais do Estado de São Paulo, para compor a mesa aqui do lado. Queria convidar também Mônica Veloso, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Convido a todos para assistirem um vídeo enviado pelo senhor Juvenal Araújo, secretário nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Juvenal Araújo, estou secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos. Estou aqui para parabenizar a Câmara Municipal de Osasco e a todos os órgãos que organizaram essa solenidade do Dia da Consciência Negra. Esse mês da Consciência Negra para nós é um mês muito caro, que além de nós relembrarmos a morte de Zumbi dos Palmares, mas também de mostrar a necessidade de que nós possamos discutir e mostrar a necessidade da eliminação do racismo através de políticas públicas efetivas e permanentes. Eu quero aqui cumprimentar a vereadora, doutora Régia, que foi responsável pela propositura desse ato solene. Quero também aqui parabenizar o meu amigo, Bruno Pimentel, que é o presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Osasco. Quero cumprimentar a gestora e coordenadora Simone de Carvalho, da Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Quero também aqui cumprimentar o presidente do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência, Salomão Júnior. Quero também cumprimentar aqui o pai Cláudio Franco de Lima, que é presidente da União Regional Umbandista da Zona Oeste da Grande São Paulo. Quero cumprimentar todos os presentes nessa solenidade e dizer da minha felicidade em que Osasco, mais uma vez, mostrando aí a sua atividade nas questões ligadas à promoção da igualdade racial. Então, quero parabenizar a todos vocês, nos colocar à disposição e mostrar a necessidade de que Osasco faça adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O SINAPI é um meio com que o governo federal coloca à disposição do município recursos para trabalhar a política de igualdade racial. E também a necessidade de que Osasco participe das emendas parlamentares através do nosso kit de igualdade racial para destinação de equipamentos como carros, computadores, bebedouros, impressora, data show para a equipagem e fortalecimento do Conselho e do órgão de igualdade e ação. Então, uma boa noite a vocês, um abraço ao meu amigo Bruno Pimentel, presidente do Conselho, a todos os conselheiros, a todos os organizadores. Tenho aqui na CEPI sempre um parceiro para promover a igualdade racial, não só em Osasco, no estado de São Paulo, também no Brasil, para que nós tenhamos realmente um país ainda mais igual.
Agora convido para que ocupe a tribuna o vereador Daniel Matias e faça o uso da palavra. Boa noite a todos, público presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Cumprimento o presidente dessa sessão, doutora Régia, e em nome dela cumprimento todos os demais componentes da mesa. Eu pedi para que pudesse antecipar a minha participação, a minha fala, visto que eu tenho um outro compromisso às 21h, mas não poderia deixar de estar aqui, manifestando o nosso apoio, dizer da importância desta reunião, da importância de ações como essas, para que possamos, acima de tudo, discutir e trazer à memória, né, tudo aquilo que a nossa população precisa ser informada, tudo aquilo que nós precisamos buscar de políticas públicas para diminuir o preconceito, para diminuir a discriminação, e dizer que nós lutamos por uma sociedade que possa viver de forma igual, onde os direitos possam estar sendo ofertados a todos, independente da raça, da cor, independente do seu poder aquisitivo, e essa tem que ser uma luta constante, não apenas em um mês, ou em uma semana, ou em um dia, mas deve ser uma luta constante, deve ser a nossa pauta de todos os dias, para que possamos fazer o combate a todo tipo de discriminação, e para que possamos promover a igualdade de todos. Nós entendemos e percebemos no nosso dia a dia, não apenas é uma discriminação racial, mas uma discriminação social muito grande. Nós percebemos a dificuldade de inserção social, a dificuldade de oportunidades, e nós queremos estar à disposição, quanto Câmara Municipal e Legislativo, para que possamos promover entendimento, para que possamos promover discussões, e acima de tudo para levar informação, e que juntos, Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade civil, as organizações, as entidades sociais, que possamos buscar a unidade, para que cada vez possamos promover mais igualdade e menos injustiça no meio do nosso povo. Então, parabéns pela ação, parabéns por esta iniciativa, e me coloco à disposição para que possamos dar andamento e para que possamos ampliar essa discussão, e que não seja apenas lembrada em uma semana, mas que possamos ter sempre essa pauta viva no nosso meio e buscando cada vez mais igualdade e menos separação. Muito obrigado. Convido agora o vereador Tinha de Ferreira para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão em casa, acompanhando a TV Câmara. Quero aqui saudar, em nome da presidente dessa sessão solene, a nobre vereadora, a doutora Régia, minha amiga, minha parceira, companheira naquela casa. E parabéns, viu, Régia? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que nós não temos que deixar, não só pensar nesse momento, gente, nessa Semana da Consciência Negra. Eu acho que nós temos que pensar nos 365 dias do ano. Nós temos que ver e acompanhar não só o dia a dia dessa cidade, mas o dia a dia do Estado, do país, que é onde se pensa muito dessa desigualdade. Porque o que acontece hoje nesse país é a desigualdade. Então vamos aproveitar esse momento e todos os dias que nós se aproximamos dos irmãos. Vamos ver como que está a nossa educação, a nossa saúde, o bem-estar, o emprego. Como isso está sendo feito
nesse país, nesse estado e principalmente nessa cidade. Aí nós vamos pensar que realmente essa igualdade ela está tendo. Se os mesmos direitos que os meus filhos têm o mesmo direito que os seus têm. É isso que nós temos que ter consciência. O que está de errado? É os governantes? É os eleitores? É o povo? Quem está errado? Nós temos que começar a pensar, porque nós temos que acertar. Nós não temos mais tempo para ficar pensando o que vai acontecer e pensar que esse país se vive de política. Nós temos que parar de fazer a política e fazer as políticas concretas que o povo precisa para ter essa igualdade. Que um dia, pensamos no passado, um dia que fomos escravos, principalmente nós que somos afros. Fomos escravos um dia, nós precisamos de recompensa. Eu penso muito isso, acho que nós não precisamos de recompensa. Aconteceu na história, mas nós temos chance, aqui, o povo brasileiro, de mudar essa história. De dar o que o povo precisa. Saúde, educação, a paz, a tranquilidade e principalmente um canto onde morar. Aí nós vamos começar a pensar que o país, o estado de São Paulo e a cidade de Osasco, ele está na igualdade. Então, gente, que viva e salde esse dia, essa semana, que lá atrás o Parro teve essa consciência, né, Régia? Que foi um prefeito que se preocupou muito com o social dessa cidade. Acho que foi um dos que mais fez, aproximadamente, que mais fez no social dessa cidade, e que pensou. Eu acho que nós temos que dar continuidade a isso, e estamos aqui. A política é para isso. O vereador Daniel, a vereadora Régia, nós temos uma casa, mas aquela casa tem que fazer a política séria. Lá tem que parar de sair do discurso e fazer a política realmente que precisa a cidade. E é o momento. Temos que mudar. Começamos a mudar a história pela nossa cidade, pela cidade de Osasco, que deve muito. Muito obrigado, presidente. Eu queria anunciar a presença do senhor Nelson Ferreira Campos, diretor do projeto Tamo Junto, Quebrado, e sua esposa Adriana Campos. E queria pedir ao vereador Tinha que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Hoje eu vou tentar não chorar, mas é difícil. Sempre me perguntam, né? E desde que eu entrei na Câmara no 1º de janeiro de 2017, eu faço questão, e é sempre a proposta dessa audiência pública é minha. E eu já ouvi, inclusive de alguns colegas, mas você é branca, por que você chama a audiência e você assume esse compromisso de fazer esta sessão solene em cumprimento desta lei, que é uma lei de 85? E aí eu respondo sempre, eu não preciso ser árvore para defender o meio ambiente. Me basta ser gente, me basta fazer a defesa da vida. E eu me comprometi, olha, nem lembro quando, da minha vida, porque lá já se vai muitos anos, e fazer a defesa da vida, independente se a vida vem na cor, se a vida vem nos LGBTs, se a vida vem no branco, no índio, certo? Então, a minha defesa é incondicional da vida. E, por isso, eu prego, sim, e faço, e exerço o meu papel de vereadora, defendendo sempre a todos.
E assim, discriminação está aí, e não está só para os negros neste país. Eu já sofri vários tipos de discriminação. Eu sofri por ser mulher, eu sofri por ser gorda, e eu sofri por ser casada e ter filhos numa ocasião. E a pior que eu sofri, e que com certeza eu compartilho dela com quase todos aqui, foi por ser pobre. Eu venho de uma família de 9 irmãos, pai e mãe, numa cidadezinha do interior, e com uma família deste tamanho, eu não preciso dizer para vocês o grau de necessidade que a gente passava, né? Onde a gente tinha que dividir a comida, tinha que dividir a cama, tinha que dividir as roupas, tinha que dividir um monte de coisa. E é evidente que numa cidade pequena, onde reinavam os fazendeiros, que é uma cidade basicamente de pecuária e agricultura, todo tipo de discriminação a gente sofria, né? Sofria na escola, sofria na igreja, sofria no clube, que nem podíamos entrar. Então, eu acho que de todas as discriminações, sem sombra de dúvida, a da pobreza é a pior, né? Então, eu tenho aqui que dizer que os meus irmãos negros sofrem pior ainda, porque sofrem pela cor e sofrem demasiadamente a pobreza. E aqui na cidade de Osasco, que eu brigo muito, é pior ainda, porque nós sofremos uma chacina há 2 anos atrás, quase 3, e que nenhuma providência foi tomada em termos de políticas públicas. Acharam lá 3, 4 culpados, alguns já foram condenados, outros nem tanto, que são policiais, e politicamente não se fez nada a respeito para coibir. Então, e os nossos jovens negros estão morrendo a cada dia na periferia desta cidade. E estão morrendo também por não terem direito à saúde, à educação, ao trabalho, não ter direito ao lazer, não ter direito a praticamente nada, ou muito pouco nessa cidade. Então, como o Tinha falou, a gente tem que sair do nosso conforto e partir para a ação, principalmente nós que temos a vantagem de representar o povo. Então, nós precisamos urgente criar nessa cidade políticas que favoreçam a todo, e especificamente aos nossos jovens negros da periferia. Então, este é o meu recado, e contem comigo. O meu gabinete está sempre aberto para que vocês tenham a defesa dos seus direitos e a garantia de todos os direitos, benefícios e tudo mais que a população de Osasco merecer. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa sessão, solicito a doutora Régia que assume a presidência. Queria corrigir, senhor Nilson Ferreira Campos,
diretor do projeto Tamo Juntos Quebrada, e sua esposa Adriana Campos. Agora convido a professora Deise. Tá. Convido a senhora Deise Monteiro, do Movimento Frente Favela Brasil, para fazer uso da palavra. Senhora Deise, a tribuna está à sua disposição. É muita Deise para um evento só. Boa noite a todos. Saúdo os mais velhos em nome de meu pai. Saúdo os mais novos em nome de meu filho. Quero agradecer o convite e o espaço de fala, o espaço de escuta. Meu nome é Deise. Eu sou uma das representantes do Frente Favela Brasil aqui de Osasco. O Frente Favela, ele tem como objetivo a luta para que a população periférica ocupe os seus espaços de poder, todo espaço de poder. A população periférica, que em suma maioria é preta. E aqui em Osasco, a gente tem um problema muito sério. A gente tem uma tarefa muito árdua. A gente se baseia no matriarcado. E na história de Osasco, a gente só teve duas vereadoras afrodescendentes. A Sônia Maria Souza e nossa querida Sônia Rainha, que está aqui. Mas nenhuma mulher preta, retinta, foi vereadora em Osasco. Porque ser mulher preta é enfrentar todo tipo de barreira e todo tipo de silenciamento, visto que faz 8 meses que Marielle foi morta e ainda não se tem absolutamente nada. Eu vejo aqui na foto Mestre Moa do Catendê, grande referência, capoeirista, arte educador, morto por defender o que acreditava. E quantos mestres de capoeira a gente não perde aí a míngua? Aqui em Osasco, já fazem 2 anos que não temos a Semana da Capoeira, mesmo tendo uma lei que garante esse espaço. Essa semana que tem que ser construída pelo poder público, mas com a participação efetiva da população. Os movimentos estão adormecidos e a gente precisa acordar, antes que seja tarde demais. O movimento negro de Osasco, ele precisa se unir, ele precisa se unificar, para que a gente consiga, de fato, ocupar todos os espaços. Aqui em Osasco, nós temos o Plano Municipal Juventude Viva, que está aí, aprovado, publicado e engavetado. As políticas públicas estão postas e não são realizadas. A gente tem aqui em Osasco, graças a um grande esforço do Compir e da coordenadoria, fizeram uma formação maravilhosa com o pessoal da saúde, sobre a saúde da população negra. Mas mesmo assim, as pessoas não se enxergam como negras aqui nessa cidade. Nós não somos uma cidade de italianos, nós somos uma cidade de negros e nordestinos. E as pessoas ainda não conseguem se ver enquanto negros na cidade de Osasco. Eu fiz uma colinha. No ano passado, nós fizemos 25 anos de irmanamento com a cidade de Viana, em Angola. E a gente viu essa data passada em branco. Quando teve os 25 anos de irmanamento com a cidade de Osasco, Itália, eu estava lá na festa. Uma festa maravilhosa. E a cidade de Viana, mesmo Osasco tendo uma boa relação com o Consulado Geral de Angola, simplesmente foi apagada. A gente não pode deixar a história do nosso povo preto de Osasco ser apagada. A gente não pode perder esses vínculos com a nossa mãe África, com a nossa cidade irmã de Viana, em Osasco, em África. Então, o nosso papel, e aí eu peço de verdade para o poder público, para o legislativo, para o executivo, para olhar de verdade, com muito carinho, para a população preta, pobre e periférica. Obrigada. Convido o senhor Jorge Luiz Oliveira, representando a deputada estadual Leci Brandão, a fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas.
Em nome da deputada estadual Leci Brandão, quero cumprimentar a mesa, em nome da vereadora Régia, todos os presentes. A deputada não pôde comparecer, mas nós estamos aqui representando-a. Eu peço a bênção a todos, Mucuyu, Colofé. E nós estamos também contribuindo nesta luta, como já foi dita, que é incessante e não se para nunca. Eu quero apresentar aos senhores a Lei 16.758, sancionada no último dia 6 de junho de 2018, por propositura da deputada estadual Leci Brandão, num projeto de lei de 2012, que torna obrigatório a informação sobre a cor, a identificação racial em todos os cadastros, bancos de dados, registro de informações, assemelhados públicos e privados do Estado de São Paulo. Nós temos o objetivo de fazer um diagnóstico de onde estamos e o que nós temos, porque nós não nos enxergamos, nós não nos identificamos. Só se fala que o negro está na periferia, o negro está, mas onde? O que é oferecido a ele nesses espaços? O que ele tem lá? Saúde, educação, esporte, lazer, cultura. Então nós precisamos ter um diagnóstico para que possamos, na realidade, tomarmos iniciativas públicas e, obviamente, com toda a colaboração do poder público, o município, vereadores, contamos com os senhores, as senhoras, para que tenhamos êxito neste propósito. Aproveito para parabenizar o presidente Bruno Pimentel, a coordenadora Simone, e deixo aqui um grande abraço da deputada estadual Leci Brandão. Uma boa noite a todos. Convido o senhor Bruno Pimentel, presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, a fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Peço licença nesse momento à minha ancestralidade, que meu Pai Ogum abençoe a todos os presentes, aos meus mais velhos, a bênção. Nesse momento, eu vou fazer um apontamento sobre a ausência da representante do movimento LGBTI de Osasco. A Alessandra foi convidada, mas devido a uma agenda externa fora de São Paulo, não pôde se fazer presente, né? Dando andamento à minha fala, eu quero relacionar e apontar os conselheiros que fazem parte da atual gestão, que são meus pares na nossa luta, mês a mês, no Conselho Municipal. Maria Aparecida Cida Lopes, que se faz presente, muito obrigado pela presença da senhora. Mônica Aurélia, doutora Mônica, muito obrigado. Matheus Costa, muito obrigado pela presença. A Irandi, que se faz ausente, mas agradeço a presença dela nas reuniões nossas do Conselho. A Alexandre Pontieri, que também está externa em atividade, representando o órgão de PIR do município. A senhora Paulette Aparecida estava presente, mas teve que se ausentar devido aos compromissos. Dr. Roberto Neiva, que não pôde se fazer presente, mas foi convidado também, que é cadeira presente da OAB Osasco, dentro do Conselho. A nossa psicopedagoga, Vera Lúcia Lopes. A Valquíria Alves, que se faz ausente, mas
atuante dentro do nosso conselho. Inaya Maria se faz ausente, mas é par nosso dentro do conselho, no nosso dia a dia. Inês Aparecida, mãe Inês de Oiá, muito obrigado pela sua presença, minha mãe. O senhor Luiz Baraúna, par dentro do conselho também militante, Movimento Moradia de Osasco. A senhorita Cibele Fonseca, pela presença, muito obrigado. A Alzira, par dentro do conselho também, muito obrigado pela presença. Aos demais religiosos do segmento afro-brasileiro, dito como candomblé, muito obrigado pela presença de vocês e respeito pela minha pessoa. Eu, como atual presidente do Conselho Municipal, gestão 2018-2020, agradeço muito a doutora Régia pela paciência comigo, pelos ensinamentos diários, por aceitar encabeçar essa sessão solene do município, que mais uma vez me sinto honrado por o ano passado me fiz presente à frente do Fórum dos Povos Tradicionais de Osasco e região, segmento esse que atua, procura entender como aplicar a Lei 6.040 dentro do município, que tange sobre os povos tradicionais de matriz africana, não somente ao candomblé como religião, mas ao modo tradicional e cultura desse povo. Entendemos a necessidade de sempre nos fazer presentes em eventos sobre a consciência negra. Infelizmente, no nosso município, não conseguimos ainda o feriado. Não somente por ser um feriado, mas para mostrar que o município reconhece a história da sua população negra. Para muitos, é apenas um feriado, um dia de ficar em casa ou uma ponte de emenda de feriado. Mas para nós que somos negros, temos a nossa ancestralidade e conhecemos as nossas origens, é uma data importante, de consciência e da morte de Zumbi de Palmares. Não somente ele, temos as guerreiras também mulheres, Dandara, dentre outras. Poderia versar aqui a noite inteira sobre a luta do povo negro, mas devido ao respeito a vocês, ao nosso tempo que é curto, vou me limitar a apontar essas duas personalidades da cultura do povo negro. Mas solicito a todos que façam uma reflexão, que busquem um conhecimento sobre a real história do povo africano. Infelizmente, nos é ensinado, no ensino fundamental, no ensino médio, que o povo negro foi apenas escravo. Ninguém nos ensina que o povo negro criou e trouxe de África ferramentas para o cultivo, como a enxada, dentre outras ferramentas. Ninguém conta que o povo negro teve seus reis e rainhas no seu passado também, que foram trazidos como escravos, junto com as demais nações. Isso ninguém conta, é história não revelada de África. Temos o site da Unesco, a História da África em 8 volumes. Quem tiver a oportunidade e o acesso, leia esse conteúdo. É importante saber a origem para poder reivindicar qualquer coisa em qualquer lugar desse Brasil que é nosso. Cada pedaço de terra aqui é nosso. O povo indígena tem que ser respeitado também. Aproveito o momento para informar que o senhor presidente Davi, presidente do Conselho Estadual da População Indígena, foi convidado para o evento e não pôde estar presente, devido a uma outra agenda. Nós, dentro do Conselho, não temos a cadeira do povo indígena ainda. Se faz necessário revisar o regimento interno nosso, para que essa população do município faça-se valer também. Haja vista, a população indígena não dá quórum para se criar um conselho específico deles. Mas dentro do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, creio eu, no meu entendimento, existe a possibilidade, sim, da população indígena do município ter uma cadeira junto conosco, na sua luta que também que é diária. Na pessoa da cacique Elaide, que também foi convidada e não pôde comparecer. Osasco ainda, aproveitando o momento, não tem um convênio com o Estado de São Paulo contra o racismo. É uma lei 14.187 de 2010 que pune os atos de racismo na esfera administrativa. Essa lei não gera recursos financeiros para a parte denunciante, porém,
a pessoa que pratica tal ato pode sim ser multada, processada de forma administrativa. Então, creio que para o futuro, apresentarei depois a lei, em linhas gerais, à Câmara Vereadora, da doutora Régia, para entender melhor como funciona essa lei, que é importante. Porque se nós não tivermos um entendimento legal, jurídico, de até onde nós podemos ir, nós continuaremos sendo desrespeitados dias após dias. As pessoas hoje, infelizmente, têm medo de denunciar um ato de racismo devido a perseguições que possam acontecer. Mas a lei está aí para nos proteger. Temos a Constituição Federal que garante isso. Todos somos iguais na forma da lei. E eu creio, como legalista que sou, acadêmico de direito, que ela está lá e deve ser aplicada e seguida. Aproveito o momento para agradecer a paciência de vocês devido ao horário. E muito obrigado por se fazerem aqui presentes nesse momento comigo, dividirem essa data que, no meu entendimento, não é de comemoração, mas de reflexão sobre tudo que o nosso povo passou. E eu, como presidente do Conselho, estou à disposição de vocês, tenho meu contato pessoal, tenho meu e-mail e tenho a nossa coordenadora que está à mesa, Simone de Carvalho, presente, que pode intermediar a ponte de contatos. É a casa a serviço do povo. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite. Convido agora o pai Cláudio, presidente da União Regional Umbandista, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. A bênção pelos meus velhos, pelos mais novos. Eu só gostaria de fazer pouco comentário. Principalmente, a gente fala de negro. É negro para lá, é negro para cá. Cadê os negros da nossa sessão? Tem poucos. E os outros, os irmãos? Intolerância religiosa. Que nem a doutora Régia falou. Eu tive preconceito na minha vida. Meu pai era português. Eu não tenho nome de documento do pai. Por quê? Eu nasci preto. Minha mãe era aquelas mulatas bonitas que fechava o dono da padaria. Então a gente fica, às vezes aonde eu vou, perguntei o nome do pai. Incônico está lá no meu documento. Não tem pai, nasci do oco da taquara. Mas acontece, enquanto nossos irmãos de cor, a nossa religião, nosso povo de candomblé, de umbanda, não se der a mão, e a gente não pôr, que nem a doutora Régia, vereadora, o Tinha, que muito me ajudou na festa Vamos Saravá Ogum, a gente não vamos para frente. Então a gente tem que dar a mão, não é só falar. Eu só tenho que agradecer a todos por esse momento. É um desabafo, que nem a doutora Régia falou. Hoje eu não vou chorar também, não, doutora Régia. Obrigado a todos, boa noite. Convido agora a senhora Simone Carvalho, coordenadora da Coordenadoria da Mulher, da Igualdade Racial, Diversidade e Deficientes, a fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, quero saudar a todos os presentes, a todas as mulheres aqui presentes, saúdo na presença da minha mãe, Dona Giane de Carvalho, que sempre me acompanha, e nos amigos e mulheres de militância, que sempre nos ajudam no crescimento, enquanto conhecimento de políticas públicas, de estarmos juntos. Saúdo a todos, na pessoa da Cibele, que representa a Secretaria de Assistência Social no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e ao Bob Viana, minha saudação,
que trabalhamos juntos na Coordenadoria da Juventude no ano de 2015, onde tive a oportunidade de participar um pouco do Plano Municipal Juventude Viva. Gratidão por todo o ensinamento. E saúdo as autoridades presentes na pessoa da doutora Régia, ao qual a todo momento aprendo, e saiba que estou aqui para trabalharmos juntas pelo nosso povo. Saúdo os mais velhos, com maior respeito, né? E aos mais novos também, com quem eu aprendo, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao nosso prefeito Rogério Lins, que tem nos dado a oportunidade de trabalhar nas questões das mulheres, pessoas com deficiência, igualdade racial e diversidade sexual. Quero começar colocando para vocês que é uma honra, né? Estou há poucos meses à frente da coordenadoria, mas estamos aqui para trabalhar nas questões da igualdade racial, onde nós tivemos já a oportunidade de fazer a segunda semana dos povos tradicionais de matriz africana, ao qual o pai Cláudio nos ajudou na construção. O Compir foi fundamental, e aí eu saúdo todo o Compir na presença do nosso presidente Bruno Pimentel, que é tão atuante, está sempre conosco na coordenadoria. E, além disso, tivemos a oportunidade, só para lembrar, gente, a maioria acredito que já saiba, e pai Cláudio fez um apontamento, é muito importante. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é livre o direito de manifestação de culto e a preservação do espaço. E isso deve ocorrer em todas as cidades, e é para isso que temos trabalhado na coordenadoria. Temos trabalhado também, fizemos a segunda semana, o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e Teresa de Benguela, onde nós tivemos a oportunidade de ter várias autoridades, pessoas que militam na ponta. Temos trabalhado muito em parceria também com a Secretaria de Saúde. Fica aqui o meu abraço ao secretário, que hoje é o nosso chefe de gabinete, o Vido, porque nós conseguimos fazer a nossa formação sobre a saúde da população negra, que tem as suas especificidades, e a gente tem que trabalhar isso. E eu agradeço a Vera, porque a Vera foi quem conseguiu o doutor Luiz Eduardo para trazer para Osasco. Gratidão, Vera. Temos trabalhado também nas questões relativo a quanto a trabalho. Eu percebi os apontamentos, fui anotando algumas coisas, e aí a coordenadoria está aqui para fazer esse tipo de trabalho em parceria com a SDTI, a fiscalização. No município, nós tivemos a aprovação de um programa que o prefeito pediu que se fizesse, que é o programa Osasco Integra, que visa a capacitação e a integração no mercado de trabalho de 9 vulnerabilidades sociais, né, entre mulheres vítimas de violências, pessoas com deficiência, diversidade sexual, egressos do sistema prisional, entre outros, também a juventude negra. E é isso que nós estamos querendo estruturar para ajudar cada vez mais. Quando a gente pensa no desenvolvimento socioeconômico da nossa população, principalmente da população periférica, toda a sociedade ganha. Então, é isso que nós queremos trabalhar. Também quero colocar aqui que temos feito conversa em relação à questão da quesito cor, raça, né? Fizemos também com a Câmara, com o presidente da Comissão de Gênero e Raça, que é o vereador Daniel Matias, que teve que se ausentar. E nós precisamos disso para que haja um mapeamento, não só da população negra, como o próprio Bruno e o pai Cláudio chegou a comentar, acredito que foi ele, não só a população negra, mas a população indígena, porque Osasco tem a sua população indígena, os pancararés. No último censo do IBGE, nós tivemos registro de 580 pessoas se declarando indígenas, e no censo anterior era 2.800 no município. Então, o que está acontecendo, né? É um problema de não termos mais indígenas no município, ou é um problema de autodeclaração, de se reconhecer indígena, assim como existe esse problema também de autodeclaração da população negra, que a gente tem que fortalecer.
Quero deixar aqui também meu abraço ao nosso secretário de Educação, Toste, que trabalhou neste mês a questão da consciência negra e que teve exposição no CEFOR, que findou hoje. E aí, vereadora Régia e vereador Tinha, fica até o convite para estar próximo. Eu vou fazer um pedido para essas escolas, pelo menos parte do material para ir para a Casa de Angola. Porque quando a gente vê crianças, vereador, que são de creche, pequenininho, batendo uma ukulele, a gente começa a ensinar o respeito, a diversidade, a todas as culturas, e é isso que a gente precisa fazer no nosso município. Quero deixar aqui também só registrado que a gente tem uma equipe pequena na coordenadoria, mas nós estamos agora, não só para situações de evento, mas nós estamos abrindo, vamos começar agora na próxima segunda-feira, a abertura da Casa de Angola em horário comercial, das 8 às 17 horas. E quem estará à frente disso é uma pessoa da nossa equipe, que é o Ricardo Bonaparte, mais conhecido como Zazi. Zazi, por favor, se levante para que as pessoas te conheçam. Pai Zazi, ele estará conosco. Obrigada, Zazi. Teremos mais 2 pessoas acompanhando para que a casa esteja aberta, para que a gente possa fomentar mais a questão pedagógica. Vou precisar do seu apoio, viu, Alzira? Você tem ótimas ideias para ajudar a gente e nós estamos aqui para trabalhar. Eu acho que a noite é de vocês, então vou me retirar daqui, porque a diferença entre participação e protagonismo, né? Então, fica aqui o meu respeito e saibam que pela minha ancestralidade, ainda que eu não tenha nenhum registro no meu corpo, mas pela minha ancestralidade, eu dedico todo o meu trabalho a vocês, a todos os negros, a todas as mulheres, aos LGBTs e às pessoas com deficiência. E deixo aqui o abraço também, dando satisfação, que a nossa chefe de divisão de políticas para a igualdade racial, Alexandra Pontieri, não se faz presente, pois está representando a coordenadoria num congresso nacional em Recife, na questão das mulheres. Então, quero dizer que a coordenadoria está aberta, coordenadoria de política para as mulheres, pessoas com deficiência, promoção da igualdade racial e diversidade sexual. Rua Salim Bechara, 407. E desculpa, né, não posso deixar de falar que eu sou muito, muito grata a essa mulher que está aqui no fundo, a Sônia Rainho. Porque essa mulher sempre acolheu e ensinou. Então, eu peço uma salva de palmas. Eu sou muito grata, dona Sônia, por tudo que a senhora me ensinou e me ensina até hoje. E já dando satisfação também, já fiz um particular com ela, o nosso prefeito Rogério Lins está dando sequência ao projeto que começou na gestão dela, que é a Casa Abrigo Regional, e que está para ser lançada, provavelmente agora no final do mês de dezembro. E foi um trabalho, é uma gestação de uma política pública, vereadora Régia, de 5 anos. É uma luta que começou lá com a dona Sônia. Então, eu fico muito emocionada de poder participar disso e dar sequência ao trabalho que essa mulher sempre me inspirou e inspira a todos nós. Muito obrigada, boa noite. Agora convido o senhor Salomão Júnior, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Osasco, a fazer o uso da palavra. Boa noite. Eu cumprimento a presidente, vereadora Régia, as autoridades aqui presentes e todos que estão aqui. Senhores, não é boato, não é boato, mas é fato. Eu sou negro, sou deficiente físico, cadeirante. Aos 2 anos tive uma síndrome rara, Charcot-Marie, e sou filho de nordestino. E eu vejo que, ao longo da história da minha vida, eu aprendi que muitas coisas é bem provável que não se acabe. Eu costumo dizer que nós não podemos viver como o planeta Xuxa, achar que o preconceito, que o racismo vai acabar. Não vai. Mas o que é preciso, termos
como consciência. E a luta, a garra, o engajamento é para que as políticas públicas, a política pública venha promover equidade, equilíbrio, igualdade entre as pessoas. E é para isso que estamos aqui. Algumas pessoas, eu ouço muito dizer o sonho de um dia o racismo, o preconceito acabar. Talvez através da educação, da informação. Mas eu peço a Deus força para que eu seja sempre um agente de transformação. Transformação por dias melhores e não por uma ilusão. Nós podemos acreditar que a política pública, ela pode promover a justiça. Talvez não a igualdade, mas a justiça. Porque a justiça brota do coração de Deus. E Deus é incolor. Então, assim eu acredito que os direitos da população negra, do povo negro, possa ser garantido. Não porque somos heróis e muito menos coitadinhos. Não existe herói e também não existe coitadinho. Existe seres humanos que precisam de educação, saúde pública e, sobretudo, justiça. Que Deus abençoe a todos. Convido agora a professora Deizimara Ramos da Silva para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Acho que eu prefiro. Obrigada. Então, mas eu preciso ligar. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço ao convite por estar aqui nesse evento. Cumprimento a vereadora Régia, em nome dela, cumprimento toda a mesa, a vocês convidados. E a minha fala é sobre a população afrodescendente, conquistas e desafios. Mas, para começar, eu acho que a gente precisa pensar de onde nós partimos. Para saber onde nós vamos chegar, nós temos que entender de onde nós partimos, né? Ou seja, 500 anos de colonização, 500 anos de existência, o que sabemos, o que temos, o que buscamos, que caminhos traçaremos, né? Então, essa é a lógica da minha fala. E o meu objetivo, eu sou educadora, eu sou professora universitária e professora na educação básica também. Então, a minha fala é a fala de uma educadora. E enquanto educadora, enquanto mulher, enquanto negra, a minha preocupação é a Lei 10.639 de 2003. Entender um pouco o que é essa lei, entender o que ela nos traz, entender o que falta nessa lei, que é um dos caminhos de efetivação. As falas de todos foram sempre pensando em como fazer com que continuemos a ser diferentes, mas não desiguais. Né? Porque ao entendermos um pouco da história de todos, entendermos a história do Antônio Agu, a história da cidade de Osasco, a história da Osasco que está lá ao lado de Torino, e ao entender o que é Angola, entender o que é Cabo Verde, ao entender o que é Congo, nós concretizamos as nossas diferenças, mas sem sermos desiguais. Então, eu acho que é uma diferença nítida essa entre diferença e desigualdade. E depois eu falo um pouco sobre o movimento negro e aí sobre conquistas e sobre desafios. Então, eu começo trazendo uma pesquisadora, uma antropóloga, professora universitária aqui na Universidade de São Paulo, a Lilian Moritz Schwartz,
que tem um livro muito interessante chamado Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Ela traz uma discussão na obra sobre o racismo naturalizado. O racismo que nós vemos no cotidiano e que vem por meio de expressões, por meio de comentários, por meio de generalizações ou de restrições. E neste livro ela traz uma pesquisa muito interessante que talvez vocês conheçam. É uma pesquisa que fala, algumas pessoas foram entrevistadas, e aí cerca de 97% das pessoas diziam que conheciam uma pessoa racista, mas 98% não se dizia racista. Ou seja, eu conheço, mas eu não sou. E a Lília discute isso, e essa provocação é para mostrar que nós temos uma ideia de harmonia racial, Brasil, país mestiço, Brasil, país do futebol, Brasil, país que todos somos iguais, sambamos juntos no carnaval, nos abraçamos no jogo. Gilberto Freire traz lá essa ideia de quem é esse mestiço brasileiro, mas é uma mestiçagem, entre aspas, porque ela funciona quando convém. Quando convém, somos todos iguais, mas no cotidiano não somos todos iguais. A lei, ela fala que fica instituído o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas na educação básica. Ou seja, todo o percurso educacional tem que ser pautado por essa lei. E isso é uma conquista. Em termos sociais, essa lei é uma conquista. E ela é fruto do quê? Ela é fruto do movimento negro da década de 70. Ela é fruto de Abdias de Nascimento, grande político, grande historiador, grande estudioso das causas negras. Ela é fruto de reivindicações. Então, não é um presente, né? É um reconhecimento necessário e muito importante. Mas esta lei foi complementada em 2008, pela 11645, que traz informações sobre a população indígena também. Ou seja, na escola eu preciso falar sobre história e cultura africana, afro-brasileira e de cultura indígena. Mas onde? Qual disciplina? Em que série? Qual professor? Quem vai fazer? Nos livros didáticos, quem é professora aqui? Eu sou professora de literatura. Nos livros didáticos, aparece literatura negra em que parte? No final do livro, como tendências contemporâneas. Aí nós temos Mia Couto, representando Moçambique. Temos, agora, quem que a gente tem? Ondjak ou Agualusa, falando de Angola. Mas esse conteúdo não dá tempo de dar. É aquele que você, enquanto professor, eu só vou conseguir discutir em dezembro, quando tem alguns alunos de recuperação, ficou meia dúzia, e aí você precisa fazer alguma coisa. Vou falar então um pouco de África. Então, de fato, não acontece. De fato, não há essa representação. Na universidade em que eu trabalho, eu sou a única professora negra. No colégio em que eu trabalho num colégio grande, um colégio jesuíta, tradicional na cidade, em São Paulo, eu sou a única professora negra. Porque eu sou a única capaz? Não. Há outros tantos capazes. E por que esses espaços não estão sendo ocupados? Como nós fazemos para ocupar esses espaços? O meu discurso não me fez ocupar o espaço. Foi uma luta. Foi um estudo, foi um dedicar-se. E como dar condições para que todos se dediquem, todos consigam espaços. Então, a lei é um importante marco, mas a lei tem alguns buracos, eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Essa lei, ela vem junto com conquista, de novo, né? Desculpem quem não é da educação, mas esse é o meu campo, eu tenho que parar nele. Ela traz as leis de diretrizes de base da educação, a LDB de 96 e os parâmetros curriculares de 97. Por quê? Porque essas duas leis trazem a ideia de pluralidade cultural. E o que é ser plural? O que é pluralidade de cultura? É fazer o dia do índio no 19 de abril? É fazer uma roda de capoeira no dia 20 de novembro? O que é? E esta lei, ela tem um buraco que é: 2 vetos muito importantes aconteceram na lei. A lei dizia que as disciplinas de História e Artes teriam pelo menos 10% do seu conteúdo ligado a essas questões. Esse veto,
esses termos foram vetados, e também uma ideia de formação de professores. Por quê? Nós sabemos as nossas histórias pessoais, cada um aqui sabe dos seus dramas. Mas e o curso de formação de professores? Quem é professor aqui sabe que nas licenciaturas não há essa temática. Assim como nós não temos agora o ensino de Libras, 2 semestres de curso de Libras, que não é suficiente. Mas então, quem faz isso? E eu, enquanto negra, eu tive uma situação muito interessante, porque toda a minha formação é clássica. Eu estudei letras, português e italiano. Fui fazer especialização na Itália. Fui fazer mestrado em italiano. Sim, sou fascinada por isso. Mas eu também poderia ser fascinada pela história de Moçambique. Não conhecia. Quando eu me dei conta disso? Quando eu cheguei há 10 anos na Universidade Estadual de Mato Grosso para trabalhar no curso de letras, e me entregaram uma das disciplinas, era Introdução à Literatura Africana. E eu lembro que eu fui a coordenadora de curso e falei, essa disciplina eu não posso dar. E a vergonha de olhar para si e falar, eu não conheço. Então, quer dizer, o meu momento foi esse de sentar e falar, preciso entender. Mas isso mostra que as nossas escolas não fazem. E continuam não fazendo. Por quê? Quem vai dar o que não sabe? Eu vou dar aquilo que eu sei, o que é seguro. O meu livro de história traz o quê? Traz o Coliseu, traz Atenas, mas ele não traz, por exemplo, um monumento de Angola. Então, o que a gente precisa? A gente precisa também dessa inserção. Nós precisamos ocupar esses espaços para produzir o material didático, para trabalhar com a formação de crianças, para trabalhar com a formação de professores, para ocupar esse buraco que a lei deixou. Outra coisa, né? Eu falo um pouco também sobre o que é a política de branqueamento lá do século XIX, que eu tenho teorias cientificistas, né? Que provam que nós, negros, somos inferiores. E eu tenho uma questão interessante, que é o número de escravos. Opa, deixa eu voltar. O número de escravos que chegaram ao Brasil... Me perdi, peraí. O número de escravos que chegaram ao Brasil, no termo da escravidão, foi em torno de 4 milhões. Entre 1870 e 1930, eu tenho esse mesmo número de imigrantes. Ou seja, vamos purificar. Vamos tentar eliminar essa mancha que é a pele negra. E como isso acontece? A gente tem uma série de retratos. Vocês devem conhecer essa imagem, né? Este quadro, A Redenção de Cã, que traz uma mulher negra, a avó, com as mãos ao alto, agradecendo, porque a filha já é menos negra que ela, o genro é branco e a criança não tem marca de negritude. Ou seja, essa tentativa de branqueamento, ela é muito forte. Por quê? Porque ela é psicológica. Vocês devem conhecer o professor Kabengele Munanga, é um professor referência quando se fala de negritude. Ele foi presidente várias vezes do Centro de Estudos Africanos aqui da USP, e ele fala sobre o processo de branqueamento psicológico. E esse branqueamento psicológico, ele vem principalmente quando nós pensamos nas expressões cotidianas, né? Então, o serviço não foi bem feito, é serviço de preto. A inveja é branca, né? Eu tenho inveja, mas olha, ela é pura, porque ela é branca. A coisa está preta. Então, tudo que está relacionado a nós é negativo. O verbo denegrir, olha a força deste verbo. Quer dizer, denegrir é falar mal de alguém. Falar mal de alguém é falar que essa pessoa é negra. Negra com traços finos. É quase como pedindo desculpa. Você é negra, mas quase não é. Tem um pé na cozinha. Enfim, todas essas expressões são expressões que refletem este branqueamento lá do século XIX e que o professor Kabengele chama de branqueamento psicológico. Trago também algumas outras coisas cotidianas, né? Como que se dá esse branqueamento na fala da população? Vejam, com redes sociais, ou seja, essa ideia de que é a minha rede, é o meu direito, eu falo o que eu quero, isso aqui é cotidiano. Se eu fizer uma busca agora, eu vou encontrar outros casos. Essa foi de ontem, de antes de ontem, e as pessoas não têm medo. Por quê? Porque eu posso ser negra, desde que o meu espaço seja um espaço inferior,
ao dele, que é branco. Então, ou seja, quando a gente olha para isso, quando a gente pensa na escola e a gente consegue discutir com as crianças, discutir nos núcleos nos quais nós estamos, nos núcleos de resistência, esse tipo de situação cotidiana, a gente produz conhecimento e a gente produz mudança. Estar aqui falando sobre isso, ouvindo as pessoas falarem sobre isso, significa que nós estamos num caminho de mudança. Lenta, sim. Lenta. Lenta porque mudança de concepção não é algo simples de ser feito, mas é um caminho. E aí trago também um pouco a título de informação, né, o que é o movimento negro no Brasil, o teatro experimental negro muito forte, e para quem também é da área de educação, tem uma associação muito interessante para todo mundo se cadastrar, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ou seja, quem somos nós na ciência? O que fazemos? Como participamos, o que escrevemos, o que pensamos, como ocupamos os espaços por meio do conhecimento. Você vai ouvir meu grito? Vai, mas depois de ouvir meu grito, você vai entender o que eu sei. Trago um pouco, né, não dá tempo de falar muito, mas trago um pouco uma figura que é muito importante, pensando nessa nossa lembrança, que é o Abdias de Nascimento, que foi um militante, que foi o precursor do que nós temos de conquistas, né? E aí, está aqui, gente, existe ciência negra. Existem centros de cultura negra pelo país, na universidade pública, e nós temos que ir até lá, temos que conhecer, temos que entender que, olha, há muita coisa assim sendo feita, isso precisa ser reconhecido. E aí, caminhando para o final, eu trago algumas provocações que são: por que eu preciso, então, na escola, como que eu respondo isso? Por que eu preciso estudar África e cultura afro-brasileira? Porque a gente tem que desconstruir estereótipos. Eu não sou só a pessoa que samba. Eu sou também a que samba. Eu sou a que também trabalha na cozinha. Porque a cozinha é vista como algo negativo, e não é negativo. Eu sou também a professora, eu sou também a que está falando aqui. Ou seja, nós precisamos desconstruir estereótipos. Precisamos também entender por quê. Pelo direito à memória. Eu não sei vocês, mas eu não sei de onde vem a minha família. Já tentamos descobrir de todas as formas, árvores genealógicas. Não sei por quê, porque escravo era número. Número não há registro. Eu falei no 20 de novembro, na fala com os professores, que há algum tempo chegou para o meu avô um documento que era o registro de batismo do pai dele. E aí, nesse registro de batismo, está lá escrito: Josué Prestes, propriedade de Dona Gabriela Prestes. Propriedade. E isso faz pouco tempo, quer dizer, o meu avô que me criou foi criado por alguém que não tinha documento e tinha um registro de batismo dizendo que era propriedade. De onde veio isso aqui? Não sei, eu não paro para ver de onde veio. Então, nós fomos isso, né? Então é importante estudar pelo direito à memória. É importante também para consolidar a cidadania. Estamos todos cidadãos. Temos que ter inclusão social. Como que se dá a inclusão social? Por meio do conhecimento e por meio do estudo. Precisamos, os nossos direitos enquanto afrodescendentes precisam ser respeitados. Todo mundo que tem origem europeia sabe de onde veio, de qual cidadezinha, aquele orgulho de falar. É muito interessante as pessoas falarem de orgulho de ser italiano. E aí quando a pessoa me fala, não, eu sou italiana, eu falo, aí eu começo a falar italiano com a pessoa, ela fala, não, mas eu não sei falar. Eu falo, espera, mas então você não é. É porque é bonito falar que é europeu, porque isso é positivo, e falar que é afrodescendente não é positivo. Então, nas escolas, precisamos discutir isso. Precisamos entender também a ideia da ciência, que, olha, cotidiano universitário traz, sim, questões de representatividade negra. Vamos até ele. E precisamos também, vou para a próxima fase, entender o que nosso patrono da educação dizia, que é: eu preciso de consciência crítica. E a consciência crítica vem por meio de políticas educacionais. Políticas antirracistas. Preciso entender, preciso recordar. Trago Conceição Evaristo, nossa poetisa que se candidatou à vaga na Academia Brasileira de Letras, mas foi rejeitada, né? Era a chance de... Mas ela está lá, ela não desiste, assim como nós não desistimos. E é importante recordar, é importante estar aqui, é importante lembrar que nós somos todos severinos, como diz João Cabral de Melo Neto, lá no Morte e Vida Severina. Nós somos todos severinos, iguais em tudo, iguais na sina. E todos esses mortos,
Olha que coincidência, né? Todos periféricos, todos negros. Esta é uma carioca que morreu porque tentou defender o filho de uma invasão policial. É um menino chacinado. É o outro que estava com um pacote de pipoca e o policial achou que fosse um pacote de drogas. E, por coincidência, somos todos da mesma cor. Então, em memória a todos eles, nós temos que continuar lutando. Mais momentos como este que está acontecendo agora devem acontecer, porque a nossa fala tem que se transformar em fatos, senão nós teremos políticas, leis, como todos nós apresentamos, e não teremos modificações. Nós precisamos pensar que é preciso resolver e não acomodar, porque acomodar é simples, mas resolver não. Muito obrigada. Convido o senhor Guigo Ribeiro. A tribuna é sua. Olá, boa noite. Boa noite a todos presentes. Todo dia é dia de luta. Todo dia é dia de resistência. Isso é em mim desde pequeno e ainda agora permanece. Quando eu fui convidado para fazer parte dessa noite, fiquei pensando o que eu traria, o que eu falaria. E eu decidi fazer um caminho diferente. Eu resolvi contar uma história desse livro que foi escrito por minhas mãos, com muita luta, com muita batalha e que chegou. E é uma história de uma mulher chamada Esmeralda, que é uma mulher que também sou eu, que também é minha mãe, que também é minha avó, que traz a ideia da fome, da miséria, do abandono. Peço licença para vocês por uma leitura breve. Os meninos estavam com fome e eu nervosa por não ter de comer. Aí foram brincar na rua. Meu menino do meio tem fome, tem vontade de ser goleiro, mas não conseguia pegar nenhuma bola. Aí começaram a chamar ele de mão de alface. Ele, irritado que só o diabo, disse que se a mão dele fosse de alface, ele comia tudinho, e que não tinha nada nas panelas de casa para comer. Fiquei tão nervosa e botei ele para dentro de casa. Como fica falando assim da vida para os outros na rua? Vão pensar que não tento nada, que não me humilho para dar de comer para esses meninos? Estava catando um papelão, mas fica difícil, porque homem tem mais força e carrinho. Quando eu pegava um monte nos braços, passava o Fábio Boca de Lobo com aquele carrinho grande e enorme. Ria de mim, dizia que aquilo eu não comia nem resto. Tanto que um dia me irritei e dei uma pedrada na cabeça dele. Por isso aquela confusão toda no domingo, porque dei uma pedrada nele que estava rindo de mim, mandando eu comer lixo. Ainda me bateu, desceu do carrinho e veio me dando um monte de soco. Eu, que não sou trouxa, dei nele também. O quanto podia, porque o homem é mais forte e tem mais papelão para vender, para comer. É pensar que eu como 2 braços de papelão e o lobo come um carrinho inteiro. Aí não dá para competir. Mas fui guerreira e mostrei que não sou boba, que posso achar dinheiro e mostrei que que achar dinheiro sem ninguém rir de mim. Já basta as fofocas da Márcia que meu marido foi embora porque não sou boa, que tô magrela e feia. Ele foi porque é sem vergonha, sem caráter e sem amor pelas crianças. Situação de abandono. Não tem nada a ver comigo. Foi triste porque quando ele estava aqui trazia comida da firma. Aí mudou de horário e começou a dirigir para longe, outros estados. Falava das belezas da praia de Fortaleza e das crianças igual os meninos jogando bola no Rio de Janeiro. Dizia que ia levar nós para lá, que a gente ia ter uma vida diferente, que ia ter dinheiro. Sempre quis isso e ficava olhando a TV quando tinha alguma coisa sobre o Rio de Janeiro. Imagina se não seria legal? Ia mandar um monte de foto para o senhor ver e agradecer todas as vezes que deixou a gente pegar as coisas fiado na sua venda. O divino ia ter todo o dinheiro do mundo para pagar as compras do mês sem problema. Mas um dia ele chegou esquisito. Disse que estava cansado, que queria mais vida e amor. Eu fui burra. Estava cansado e com os papelão do dia do braço não dei atenção. Brigar de besteira de novo?
Foi culpa minha porque devia ter conversado, pedido para ele ficar, e com a fé de Jesus tudo ia melhorar. No dia seguinte, ia para uma tal cidade da Bahia, ia demorar. Só não esperava que ele voltasse até hoje. Foi e não voltou nunca mais. Nem avisou as crianças. Rodei tudo os necrotérios para ver se ele estava morto. A polícia sempre dizia que não tinha esmola, para depois ouvir o que eu estava falando sobre o divino. E não pedir esmola. Não queria dinheiro, só levar uma resposta para as crianças, qualquer coisa. Aí o diabo mandou uma carta, disse que conheceu uma tal de Neuza e que estava feliz com ela. Eu nem liguei, porque já nem via mais ele. Só que as crianças sentem falta. O mais velho estava com uns papos estranhos de matar ele quando entrasse no exército, que ia aprender a atirar. Eu disse para ele parar de bobeira e para pensar no futuro, e ser capitão e dar orgulho para mim. E que se falasse de novo, eu ia meter a mão na sua boca. Aí parou. Estou errada? Ele já me deu o desgosto de largar a escola, que aproveitar o exército para ser alguém na vida. Um homem digno. Não sei porque estou te falando tudo isso. Só queria pão, arroz e feijão. Obrigado, gente. Quando você e você, quando você e você, quando você e você e você, quando você e você e você, quando vocês forem convidados para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado e verem lá do alto, bem alto, uma fila de soldados, que são quase todos pretos, mas são quase todos pretos mesmo, negrão, dando porrada na nuca de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como os pretos. É para você perceber que são quase todos pretos, ou quase pretos. São brancos, são pobres, são pretos, mas vocês sabem como são tratados os pobres pretos. Pobres são como podres. E não importa se o olhar do mundo inteiro possa estar, por um segundo sequer, voltado para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque, com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a beleza épica de um novo povo em formação nos atrai, nos desnublam e nos estimula. Mas não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do Fantástico e nem um disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. E na TV, se você vê um deputado mal dissimulado diante de qualquer plano de educação que se pareça fácil, mas que pareça fácil e rápido, e vai colocar em risco a democratização do ensino de primeiro grau. E se esse deputado for a favor da pena capital, o venerado cardeal disser que vê mais vida no feto do que no marginal, e quando você passar aquele sinal vermelho, o sinal vermelho habitual, 111 presos, indefesos, mas os presos são quase todos pretos, ou quase pretos,
são brancos, são pretos, são pobres, mas não importa nada, nada, nada. Ninguém é cidadão. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Boa noite. Uau! Queria agradecer ao Evaristo Santos, historiador e poeta. Agora eu convido o nobre vereador Tinha de Ferreira entregar um vaso de 7 ervas à professora Deise Mara Ramos da Silva. Agora eu gostaria que o vereador Tinha de Ferreira ocupasse o meu lugar para eu fazer a entrega do vaso de 7 ervas ao senhor Gilberto dos Santos Cunha. Esse que eu estou precisando de 7 ervas. Doutora Régia, permaneça à frente. Isto. A Cíntia Corrêa fará a entrega a um vaso também de 7 ervas à vereadora doutora Régia. E essa está precisando, viu? Olha, Régia, acho que adivinharam, o seu vaso é maior, viu? Dando continuidade, solicita a doutora Régia que assuma a presidência. Solicito ao senhor Gilberto que faça uso da tribuna. Gilberto, que foi conselheiro tutelar no município de Osasco. Boa noite a todos e a todas. Que honra, né? Receber essa homenagem da nossa vereadora. Então, primeiramente, eu queria parabenizar a nossa vereadora Régia por esse ato solene que ela está propondo aqui na Sala Osasco. Confesso que fiquei surpreso quando fui convidado a participar e receber, e me senti muito feliz, porque muitas vezes a nossa luta ela passa como invisível, né? Ser conselheiro tutelar na cidade de Osasco, na região norte, aonde nós temos inúmeros bolsões, né, de favelas, de áreas de comunidades, de áreas que por muitos anos foram abandonadas pelo poder público e que os governantes vêm tentando fazer alguma coisa por esse povo, mas historicamente é um povo que foi esquecido. E neste ambiente nós temos lá a presença da criança e do adolescente.
E muitos de nós que estamos aqui sabem que a criança, ela é o sonho, ela é a esperança, ela é o futuro. E quando você não cuida dessa criança, quando você não permite que essa criança tenha sonhos, quando nós assistimos, ouvimos a chacina que houve em Osasco, algo tão vergonhoso que rodou o mundo inteiro, onde um daqueles jovens que foram assassinados era atendimento meu, né, o Rodrigo, era um adolescente que estava em cima da bicicleta, saindo de uma bomboniere e foi alvejado. E toda a luta que nós tivemos enquanto conselheiro tutelar, às vezes, assim, diante da violência que nós passamos, que nós assistimos diariamente com os nossos jovens, a impressão que nós temos é que nós estamos lutando em vão. Mas quando nós estamos diante de pessoas maravilhosas como vocês que estão aqui, mulheres guerreiras, homens guerreiros, pessoas que fez história na cidade, que continuam fazendo, que nem a doutora Régia, vereador, nosso companheiro Salomão, né? A Vera, minha companheira, está aqui também, que é uma batalhadora. Sônia Rainho, quem não conhece, quem não já ouviu falar da nossa vereadora eterna, um exemplo para todos nós. Isso nos motiva, nos engrandece, isso nos faz acreditar que nós não devemos desistir. Novembro não é para a gente ficar triste, novembro não é para a gente se sentir menor do que o outro, porque o outro é branco, porque o outro ele tem faculdade ou tem um curso melhor do que o meu, tem uma posição na sociedade melhor que a minha, não. Hoje, eu fui chamado de Dr. Samuel, eu estava andando na capelinha, saí do banco, andando na capelinha, e um homem que eu atendi enquanto conselheiro tutelar, ele passou por mim e falou: ô doutor Samuel, e eu pensei que não era comigo, continuei andando, ele falou: doutor Samuel, eu olhei para trás, aí eu falei comigo, não é o senhor lá da vara da infância? Eu falei, não, aquele lá é o doutor Samuel Carazin, que é o juiz da vara da infância. Eu sou o Gilberto, conselheiro tutelar da cidade. Aí ele falou, é isso mesmo. Aí ele contou a história, relembrou. Então, assim, é muito bom quando a gente se sente útil na vida de alguém. É muito bom quando a gente sabe que a gente pode fazer algo pela nossa sociedade para defender as nossas crianças. É muito bom quando nós não se vitimizamos por tudo que nós já sofremos na nossa sociedade e nós fazemos igual essas mulheres guerreiras, que nem a doutora Régia, a nossa vereadora Sônia Rainho e tantas outras que já passaram por esse microfone que deram os seus exemplos. Então, eu queria agradecer pela homenagem, pelo reconhecimento. É importante para que nós possamos reconhecer o valor que nós temos na sociedade e a transformação social, ela só acontece a partir do momento que eu faço a minha parte. Mesmo hoje, não estando no Conselho Tutelar, porque hoje eu sou suplente, nós fundamos uma ONG chamada SEDECA e continuamos atendendo mais uma média de 50 crianças lá no Munhoz, na comunidade do Padre Tião, porque ele abriu as portas e nós estamos lá fazendo um trabalho com uma média de 50 crianças diante da favela lá da área 13. Então, a transformação social, ela se dá pela luta, pela resistência, por não desistir, independente de cargo político, independente de reconhecimento ou não, nós vamos fazer a transformação social a partir dos nossos atos. Os atos de homens e mulheres, que nem nós temos à mesa, como nós temos nas cadeiras, como nós temos esses todos homenageados que estão aqui conosco. Parabéns a todos nós, homens e mulheres guerreiros dessa luta. Agora eu solicito ao vereador Tinha de Ferreira que entregue um vaso de 7 ervas para a senhora Carmen, que é do consultório de rua.
E agora eu convido a Carmen para falar ali na tribuna. O vaso vai sair caro. Nossa, gente, meu Deus, o que vocês armaram para mim? Nossa, gente, boa noite para todo mundo. Eu não sei falar muito. Em tribuna, nem sei o que falar. Meu nome é Carmen. Eu já estava chorando com o rapaz que leu a história da mãe. E eu sou enfermeira de formação e estou à frente do consultório na rua do município de Osasco há quase 4 anos. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui nunca ouviram falar no consultório na rua do município de Osasco. Mas o consultório na rua é uma política pública. Ele começou em 2011 pelo Ministério da Saúde para trabalhar com a população vulnerável, né? Na verdade, com a população em situação de rua ou moradores de rua. Nesse viés, ele começou na saúde mental e depois ele veio para a atenção básica na prevenção e na promoção em saúde. E eu cheguei aqui no município de Osasco, quer dizer, eu já trabalhava aqui e comecei a trabalhar com essa população que nós temos no município de Osasco. Senhores, nós temos moradores em situação de rua e moradores de rua no município de Osasco. E eu trabalho com a prevenção e esse cuidado com essas pessoas pela Secretaria de Saúde do município de Osasco. E 70% dessa população é negra. Eu mapeei, nós fizemos um mapeamento dessa população. Somos vulneráveis. Eu sou mulher, sou negra, sou profissional de saúde. E trabalho com esta população. Eu não sei o que dizer para vocês. Eu tento, nesse trabalho que eu desenvolvo, empoderá-los dos seus direitos, que vão além da saúde. Eu faço parte do comitê do Pop Rua, onde a gente tem tentado trabalhar com os direitos que esta população, apesar de muito vulnerável, tem. Convido vocês a conhecer o comitê, os vereadores aqui do meu município. Venham conhecer como se dá este Pop Rua, né? Como que ele existe, como a gente está tentando organizar essas pessoas para que eles conheçam os seus direitos, para que eles saibam que a saúde vai muito além de uma consulta no postinho, né? Eu não sei, a Mônica que deve ter feito isso comigo, né, Vera? Assim, mas eu queria dizer para vocês que isso é uma política pública, o cuidado a esta população. Nesse momento, nós temos 4 mulheres moradoras de ruas grávidas. Né? A gente está fazendo pré-natal, bonitinho, cuidando. Quando elas entram em trabalho de parto, elas chamam o consultório na rua. E nós vamos lá, acompanhamos, e brigamos na maternidade, e dizemos que a moradora de rua tem direito de ter acompanhante. Ela não está no Einstein, mas ela está aqui, e ela tem direito do seu marido, do seu companheiro, do seu parceiro, estar com ela naquele momento.
Isso a gente faz. A gente faz festa para os moradores de rua de aniversário, né? A minha colega. A gente tenta dar um pouco de... isso não é da saúde. É sim. A saúde vai muito além da consulta no postinho. Eu falo postinho porque eu não gosto. É a unidade básica de saúde, tá, gente? Postinho eu não gosto quando falo postinho. Então, assim, obrigado. Assim, eu convido a vocês. Hoje uma pessoa me cumprimentou a hora que chegou aqui e eu perguntei para ele, quem é você? A minha Mônica estava lá. Aí depois eu vi que ele era o vereador. Rapaz, estava aqui. E eu falei para ele assim, ele falou, eu sou... e eu falei, eu sou a Carmen do consultório na rua. Aí ele falou, eu já ouvi falar. Então, assim, venham conhecer esse serviço que é da Secretaria de Saúde, que cuida dessa população. Eu faço também parte do Juventude Viva, igual a minha colega, e quando a gente estava tentando implantar o Juventude Viva no município de Osasco, a gente falava que ele era do viés do jovem negro, que esse programa foi pensado para a população que está sendo exterminada. O jovem negro está sendo exterminado. A palavra é dura, né? Mas essa é uma verdade. Acho que ela falou alguma coisa que eu fiquei pensando. Como que a gente muda, né? Como que a gente pode ajudar? E eu tento fazer isso todos os dias lá no meu trabalho na Secretaria de Saúde, cuidando da saúde dessas pessoas, de dizendo a elas que elas têm direito de serem cuidadas pela saúde do município, que elas fazem parte deste município. Então, obrigado. Não entendi ainda, mas agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Agora, chegando ao encerramento, finalmente, né, da nossa sessão solene, muito importante, eu queria convidá-los, né, a comparecer no baile da Consciência Negra, no dia 30 de novembro, no Pedro Bortolosso, a partir das 19 horas. E eu queria agradecer a todos os palestrantes, a todos os presentes, os funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara, aos meus assessores do vereador Tinha de Ferreira e do vereador Daniel Matias, e a todos os presentes. E eu declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado, gente. Boa noite.